A partir deste momento, a Web Rádio MAP passa a apresentar Estudo das obras de André Luiz, estudando o livro Nosso Lar, na comunicação de Ronaldo Moraes. Irmãos e irmãs de caminhada, uma boa tarde, muita paz em seus lares. Mais uma vez a Web Rádio MAP, no dia de hoje, como fazemos todas as terças-feiras, no horário das 14 às 15 horas, vamos abordar e reflexionar mais um capítulo do livro Nosso Lar, A Vida no Mundo Espiritual, pelo o espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O MAP, Movimento de Amor ao Próximo, é uma sociedade civil não governamental de natureza filantrópica e filosófica, sem fins lucrativos e que tem por objeto o auxílio a membros de comunidades carentes, vedadas qualquer distinção de nacionalidade, raça, posição social, credo religioso ou ideologia política. Isto está no artigo 1º do Estatuto do MAP. Nós temos também as nossas reuniões públicas na sede. Quartas-feiras, 2 horários, às 16 e 18 horas. Temos a recepção e acolhimento, cânticos, passes, preces, atendimento fraterno, harmonização, palestra, túnel energético e cromoterapia. Aos sábados, das 8 às 12 horas. Distribuição de senhas a partir das 7 horas. Temos a recepção e acolhimento, cânticos, passes, atendimento fraterno, harmonização, palestra e tratamento nas macas. Os tratamentos alternativos. Temos às segundas-feiras a desobsessão às 19 horas, com o fechamento do portão às 18 horas e 30 minutos. Às terças-feiras, temos o Reiki, das 14h30 às 17 horas. Quartas-feiras e sábados, saia dessa, das 9 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos. Temos também a bioenergia, às 14 horas, agendar, acupuntura, auriculoterapia, a partir das 10 horas. Oficinas, segundas-feiras, costura, das 14 às 16 horas. Quartas-feiras, tricô, enxoval de bebê, das 13 horas e 30 minutos às 15 horas. Nós temos também o Enxugando Lágrimas, que é todo o terceiro domingo do mês, a partir das 9 horas. Informações nos telefones 3392-5700, 3392-5600 ou pelo celular 21 994 00 1656. Temos a programação da Casa de Cultura. Às segundas-feiras, hidroginástica, às 9 horas e a yoga às 15 horas. Às terças-feiras,
temos a hidroginástica às 9 horas, violão às 8 horas e 30 minutos, academia às 10 horas, o piano, teclado às 10 horas e 11 horas, a biblioteca de 9 horas às 11h30 e a dança circular às 15 horas. Às quartas-feiras, academia às 8 horas, hidroginástica às 9 horas, violão às 8 e 11 e 10 horas. A meditação às 13 horas e 30 minutos. Às quintas-feiras temos a hidroginástica às 9 horas, yoga às 9 horas e 30 minutos, a biblioteca das 9 às 11h30, piano, teclado às 13, 14 e 15 horas. Dança de salão às 15 horas e o crochê às 14 horas. Informática às 10 horas e 14 horas, teatro às 16 horas. Às sextas-feiras, pilates às 9 horas. Sábado, inglês às 10 horas e o coral do MAP às 9 horas e 30 minutos. Domingos, evangelização de 9h30 a 11h30. E os jovens da evangelização, as reuniões às 10 horas até às 11h30, de 15 em 15 dias. Pré-vestibular, de segunda a sexta-feira, das 19 horas às 22. E aos sábados, das 9 às 12 horas. Todas as atividades executadas pelo MAP são gratuitas. Temos os nossos polos. A nossa sede está situada na Estrada do Pau-Ferro, 325, no Pechincha, Jacarepaguá. Atendimento ao público, por ordem de chegada, às quartas-feiras, às 16 e 18 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Casa de Cultura, Estrada do Pau-Ferro, 258, Pechincha, Jacarepaguá. Ilha do Governador, Rua Olímpio Machado, 201, Bananal, Rio de Janeiro. Atendimento ao público por ordem de chegada. Quartas-feiras, às 18 horas e aos sábados, das 7h30. Manguinhos, Rua Cizenando, Nabuco, 111, em parceria com o Lar Irmão Francisco. Atendimento ao público por ordem de chegada a partir das 7 horas. No Maracanã, Rua São Francisco Xavier, 609, em frente à UERJ. Atendimento ao público por ordem de chegada às segundas-feiras a partir das 18 horas. Em Itaguaí, Rua Heleno Galiaco Prata, sem número, quadra 16, bairro Santa Cândida. Em parceria com o Centro Espírita e Irmão Samaritano. Casa de Abrigo e Tratamento de Dependentes Químicos. Recreio dos Bandeirantes, Rua Ailton Henrique da Costa, 328, Barra Bonita. Atendimento ao público por ordem de chegada às sextas-feiras, a partir das 17 horas. Cabo Frio, Rua Oscar Niemeyer,
lote 1, quadra 44, esquina da 6ª Avenida, bairro Santa Margarida, em Unamá. Atendimento ao público por ordem de chegada, quintas-feiras, a partir das 15 horas. Rio das Ostras, Avenida Governador Roberto da Silveira, 637, loja 2, Costa Azul. Atendimento ao público por ordem de chegada, às quartas-feiras, às 17 horas, e aos sábados, às 9 horas. Caraguatatuba, Rua Isamira Pinto Santana, 459, bairro Porto Novo, Caraguatatuba, São Paulo. Aos domingos, evangelização às 9h30 e atendimento nas macas a partir das 17 horas, por ordem de chegada. Quintas-feiras, das 15 às 16 horas e das 20 às 21 horas. Temos também a coleção André Luiz, na sua vida no mundo espiritual, a começar pelo livro Nosso Lar, que é o livro que estamos estudando. Depois vem os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em 2 Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e, por fim, E a Vida Continua. Agora nós vamos adentrar, vamos colocar assim, o nosso livro, Nosso Lar, pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esta coleção, na qual Nosso Lar é o primeiro livro, ela relata tudo da vida no mundo espiritual. No nosso caso, a vida na colônia Nosso Lar. O capítulo 9, Problema de alimentação. Enlevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao delicado enfermeiro para descansar alguns minutos num breve banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos aqui nesses 2 parágrafos, neste capítulo, por exemplo, aqui André Luiz já coloca no 2º parágrafo que ele já tinha uma agradável sensação de paz. Nós sabemos que quando estamos em paz, nós estamos numa sintonia altamente agradável para todos nós. Quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas e o abastecimento. Sempre que nós atentamos para um estudo de um livro espírita, né, é importante nós lermos, relermos, avaliarmos, fazer uma reflexão para poder
à medida que nós vamos reflexionando, nós vamos tendo uma visão, nós estamos sempre repetindo, né? Uma visão mais ampla daquilo que estamos estudando. No nosso caso, estudando o mundo espiritual. Quem observa esta colmeia imensa de serviços, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Essa questão, esta pergunta que André Luiz faz a Lísias, é que ele observou. Provavelmente deve ter tirado algumas conclusões sobre ele, porque lembremos de quando ele estava na enfermaria, em tratamento, em cima da cama, vamos colocar assim, ele se alimentava. Não é? Aquela sopa que muitas vezes ele não achava boa, e nessa alimentação é que o leva, neste momento, a fazer esse elo de ligação sobre os, digamos, examinando numerosos problemas. Este é um deles. Então ele pergunta a Lísias, e o abastecimento? Não tenho notícias, não é, de um Ministério da Economia. Antigamente, resposta de Lísias, explicou o paciente interlocutor. Os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada, a questão da alimentação. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. Percebemos que, apesar de estar numa colônia espiritual, Lísia aqui está relatando, né, que todos aqueles fenômenos que ocorreram em determinada época eram fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria. Ou seja, era a governadoria responsável pela distribuição de alimentos para toda a comunidade espiritual da colônia. Né? Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extrema dificuldade para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. A gente percebe que mesmo muitos espíritos desencarnados, na colônia, o que é que eles faziam? Duplicavam exigências. Vamos ver adiante quais, né? Queriam mesas lautas, ou seja, mesas com muita alimentação, muita comida, né? Bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos, ou seja, continuava naqueles espíritos o vício do que eles tinham tido quando estavam reencarnados. Mesmo na colônia, eles traziam isso consigo. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos. Pelas características que lhes são próprias, no entanto, os demais viviam sobrecarregados
de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços, tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Olha que coisa muito importante. Esses espíritos, não é, que vieram de outras esferas para passar ensinamentos aos espíritos daquela colônia, olha uma das situações que eles explicaram. Que as pessoas poderiam, não é, através da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera, se alimentarem. Mas nós aqui também estamos avaliando como posso eu hoje, vamos colocar assim um exemplo, eu entrar numa dieta rigorosa em que, digamos, cortaria da minha alimentação determinados alimentos por um período e ficar apenas me alimentando de comidas bastante leves. Nós vamos sentir uma diferença. Imagine você, nesta dieta, você todo dia, no almoço ou no jantar, em vez de comer algo mais substancial, nos alimentarmos de uma canja ou de uma alimentação mais leve, mais frugal. Para nós vai ser difícil nos adaptar. Poderemos sim, adiante, dentro deste processo, irmos nos alimentando de algo mais leve e muitas vezes mais nutritivo. É o que ele está colocando aqui, não é? Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para as suas organizações espirituais. Percebemos aqui que há técnicos favoráveis para que não de imediato esta transição, vamos colocar assim, alimentar, não fosse feita, digamos, de uma forma objetiva, suprindo sérios alimentos, que apesar, repito, de estarmos num plano espiritual, o nosso espírito, o nosso perispírito, ainda não havia se desmaterializado completamente. Daí a necessidade de ainda ter um alimento material, apesar de estarmos numa dimensão fluídica. É muito interessante nós avaliarmos o que está sendo colocado aqui. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguir nas reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos.
Ou seja, 30 anos se reunindo para falar de alimentação. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando. Você vê que nesse momento aqui não tem muita coisa diferente aqui nossa, não. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Percebemos aqui que nessas reuniões, né, os espíritos mais elevados, o próprio governador, explicava a todos, não é, os projetos e finalidades daquele regime alimentar. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Ante pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lísia. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações, por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. Ou seja, o governador teve uma hora que disse, olha, a partir de agora, toda a parte alimentar terá que seguir este critério. Ele determina. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, ou seja, esta posição que nós falamos há pouco, ela foi tomada no Ministério, né, da Elevação. O Ministério do Esclarecimento, vamos ver o que irá acontecer, que demorou muito a assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários. Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas acepções correspondentes aqui. Semanalmente, enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações, atingindo, por vezes, a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientavam através do Ministério da União Divina. Ou seja, esse ministério, ele, digamos assim, era o elo
de ligação da colônia Nosso Lar, que ainda é espíritos imperfeitos, com elevações maiores, de espíritos bastante evoluídos, para que nesse intercâmbio fossem amadurecendo as sugestões para, no final, tratar, digamos, um plano, vamos colocar essa palavra, tá? Um plano alimentar para aqueles espíritos. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Estou repetindo. Requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina. Nobres mentores, tá? E jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, sempre buscando um equilíbrio, uma orientação, uma pausa, né? Formaram-se perigosos distúrbios no antigo departamento de regeneração. Só para a gente perceber a importância da alimentação na nossa vida, quando nós a temos, é uma situação. Nós estamos com fome, vamos ali na geladeira ou em outro local, pegamos, compramos na rua e tal. E quando não? Como é que fica? Começa a mexer o quê? A nossa estrutura física. O corpo, vamos colocar assim, pedindo alimento. Só que isto aqui está acontecendo semelhante ao que narramos, mas no plano espiritual. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Você vê que nesse momento não tem nenhuma diferença do plano Nosso Lar para o plano que vivenciamos. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de Nosso Lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral. Então nós estamos percebendo, né, que apesar desses debates, essas avaliações, esses esclarecimentos, ainda há espíritos que não aceitam aquela forma que está sendo colocada. Muito pelo contrário. Preferem reagir, muitas vezes de forma agressiva e violenta, ao não aceitar a coisa que é boa para todos nós. Umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brecha nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinham certo intercâmbio clandestino. Olha só que coisa também interessante. Não é? Clandestino, um intercâmbio clandestino de alimentos, em virtude dos vícios de alimentação. Se nós fizermos um apanhado tranquilo sobre a nossa pessoa, vamos ver que ainda temos vícios alimentares, que precisamos, aos poucos, irmos corrigindo esses vícios. Dado o alarme, o governador não se perturbou.
terríveis ameaças. Aqui tem mais uma questão que nós estamos avaliando aqui. Olha que situação que quando eu li este livro pela primeira vez, isso me passou despercebido. Mas a gente, nas releituras, nos estudos, quando chegou nesta parte, eu parei, fiquei avaliando, reli, como vou fazer agora. O Ministério de Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos, proibiu, aí entra a questão, proibição, temporariamente, os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade. Aí eu pensei assim, digo, mas se é uma colônia espiritual, para que ligar baterias, como ele diz aqui, nas muralhas da cidade? Aí me lembrei que a cidade ela é cercada por uma vasta e alta muralha para proteger quem está na cidade em si, na colônia, de quem está fora da colônia em que aquele muro separa. Para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas resistência absoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera. É importante também, vamos repetir, não houve combate. Não seria, digamos assim, correto? Já pensamos um combate dentro daquela colônia por causa de alimentação? Nem ofensiva da colônia, mas resistência absoluta. Resistência absoluta de quem? Daqueles que queriam a sua alimentação, como eles assim o desejavam, não como a colônia, a administração da governadoria, os ministérios elaboravam para todos aqueles espíritos que chegavam aos nossos lares, ao nosso lar, não é? Recém-desencarnados, vindo até de outros locais. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração. Ora, imaginemos nós nos alimentando através da respiração e água misturada a elementos solares, que aqui não especifica que alimentos são estes. Elétricos, estes elementos, e magnéticos. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo da governadoria, do governador.
porque ele deu um prazo, como vimos anteriormente, durante 30 anos. E durante esse período nós percebemos aqui que nada foi resolvido. Então teve um momento que o governador estabeleceu o seu poder moral e intelectual como governador daquela colônia. Porque ele não podia deixar que milhares de espíritos, habitantes daquela cidade, vamos colocar assim, tivessem as suas exigências obedecidas. Tem hora que alguém tem que impor, olha, tem que ser desta forma. É o que ocorreu aqui. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. É o que nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs. Quando vamos a uma casa espírita, um centro espírita, para um tratamento, recebemos orientações, passe, atendimento fraterno, acolhimento, estudo. Mas tem um momento que, neste processo, nos é mostrado a importância do nosso reajustamento moral, para que aquilo que buscamos, e neste processo de reajustamento, venhamos iniciar o nosso processo da cura. Houve nesse Comenos regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. Ou seja, quando ele percebe que toda a sua iniciativa estava tendo uma aprovação. Logicamente, ainda ter tido espíritos que não aceitavam de pronto toda aquela mudança, mas era necessário para o envolvimento, para a elevação espiritual daqueles espíritos ainda muito ligados à parte material, apesar de espíritos. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério, uma mudança, departamento para ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nesses ministérios foi permitido. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador, aquela persistência dele tem que ser assim, não podemos mudar, né? Representou medida de elevado alcance para nossa libertação. Libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu o maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Ou seja, à medida que reduzia nos espíritos aquela ânsia física trazida ainda da Terra, surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade.
Ou seja, fomos nos libertando daquela influência ainda da matéria, no caso, alimentação, naqueles espíritos. Lísia silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Ao terminarmos este capítulo, né, que teve por título, ou tem, Problema de Alimentação, é importante nós, nas nossas reflexões, que as informações de André Luiz nos passa a cada capítulo, se assim o desejarmos, não é? Dentro até daquele ensinamento de Jesus. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Se nós pararmos, silenciarmos e nos entregarmos a profundos pensamentos sobre todos esses ensinamentos, vamos percebendo o quanto a importância, como aqui é colocado, né, da nossa mudança, né, do nosso entendimento para o que o mundo espiritual traz a nós em cada mensagem, em cada atendimento, em cada estudo. Porque quando nós nos propomos a nossa mudança, quando nós nos propomos a um estudo sério da doutrina, dos livros que apoiam o que veio a nós através de Kardec, nós vamos nos sentindo fortalecidos pela ajuda, pelo esclarecimento para nós. E vamos tendo uma nova visão do mundo. Um detalhe interessante, quando nós dormimos, digamos que a gente vá dormir 23 horas e acordemos às 6 horas do dia seguinte. Nós ficamos 7 horas nos alimentando através da respiração, absorvendo os elementos que o ar contém, a atmosfera, que também é o nosso alimento, como aqui hoje nos foi mostrado, através das informações da palavra de André Luiz. Porque tudo que ele está narrando aqui, ele foi aprendendo na colônia espiritual Nosso Lar. E foi se gabaritando, vamos colocar assim, para nos passar esta informação. Então, nós agradecemos pelo dia de hoje, por trazermos mais um capítulo do livro Nosso Lar, fazendo a nossa reflexão para evoluirmos dentro daquilo que nos propomos, a nossa renovação. Vamos à nossa prece final, agradecendo a Jesus, que nos trouxe, através de Kardec, o Consolador prometido, para que todos nós, seguindo as suas orientações, a sua palavra, o seu Evangelho, possamos ir estabelecendo o reino divino, o reino do amor e da caridade, nesta casa planetária que habitamos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo e Maria de Nazaré nos fortaleça, nos ampare, nos equilibre e que sejamos a cada dia
instrumento do mundo espiritual na transformação, na nossa regeneração como espíritos e como casa planetária para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e muita paz. A Web Rádio MAP apresentou Estudo das Obras de André Luiz, na comunicação de Ronaldo Moraes.